Então, vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre esses dois autores. Eu esqueci de colocar um acento, mas aqui é o Nova, o sobrenome, né? É Antônio Nova, Professores e Imagens do Futuro Presente. É um livro. Eu achei o livro na internet, mas eu não sei se é porque eu tava com a cabeça muito cheia, também não sei se eu postei no grupo. Se eu não postei, vocês me avisem que eu baixei o livro. E aí eu coloco para vocês lá. Mas que basicamente ele vai falar da nossa profissão, da questão da nossa da necessidade de valorização e o reconhecimento, sobre a importância da nossa profissão diante da sociedade. Até que tem um capítulo que é Educação é a chave para o futuro. Aí o segundo é Formação de Professores, que não é o primeiro autor que fala dessa importância, e eu vejo na prática o quanto é importante na escola. A gente está discutindo, revendo as ideias, que a prática do outro me auxilia para que eu possa refletir na minha, que o erro do outro também me auxilia, porque a gente não vê de tudo, cada aluno na sua singularidade vai demonstrando, mas às vezes um aspecto ou outro é parecido e a gente vai aprendendo a lidar com essas características. Então ele fala, ele bate muito na tecla que da formação de professores, da importância da prática e que ela seja reflexiva. Paulo Freire fala muito sobre isso também. E que se você não procura novas maneiras de ensinar e aprender, a sua prática, você não vai conseguir desenvolver o seu aluno ao máximo. Então, ele fala muito sobre isso também. E ali, ele fala da importância da interação dos profissionais. Como é difícil trabalhar sozinho. Eu, graças a Deus, nunca trabalhei sozinho. Todas as escolas que eu passei, como estagiária, Terezinha Lian, depois como professora, já no Manuel Bonfim e hoje no Marlene, eu tive a honra de lidar com diversos profissionais maravilhosos. E nessa relação, nós podemos, a gente contribuiu, não só elas contribuíram na minha prática, mas eu também pude contribuir, porque são visões diferentes. E essa conversa, ela é importante. E não é todo lugar que se tem essa conversa. Eu já vi diálogos de professores que tiveram que trabalhar sozinha, porque não se davam bem e N problemas. Só que, independente de qualquer coisa, nós somos profissionais. E esse diálogo entre os profissionais deve ser bacana, porque contribui demais para a prática. Nossa, esse ano, então, nem se fala. Eu não sei, eu acho que eu não postei, mas depois eu coloco. Dos meus alunos do estágio 1 já estarem desenhando muito bem, já estarem se apropriando muito bem do alfabeto. Não é o objetivo, mas com atividades lúdicas, assim, aquela parte tradicional, eles já se apropriaram, então a maioria já sabe escrever o nome, mas isso só foi possível por causa dessa união das professoras da escola que eu estou hoje. Os desenhos só estão muito bonitos por causa das dicas que elas foram me dando e eu fui aplicando, e ali a gente foi contribuindo, e eu fui falando também que eu gosto muito do letramento, então eu também contribuí na prática delas, e isso é importante demais, o trabalho colaborativo dos professores, e ele bate nessa tecla, né? E a gente vê isso na prática. A maioria aqui é professor, então a gente sabe o quanto é importante esse trabalho ser colaborativo nas escolas, né? E ele até fala, destacando a importância de troca de experiências e do trabalho em equipe para a melhoria da qualidade do ensino. E aí, se a gente leva isso para a escola num todo, é maravilhoso. A prefeitura, ela dá um curso que eu já comentei aqui, que é sobre a inclusão. E nesse curso, a gente está debatendo nessas semanas sobre a avaliação diagnóstica, e aí teve um vídeo que a prefeitura lançou para a gente refletir,
Se vocês quiserem, depois eu ponho o link, que tá no YouTube, é bem bonitinho, é um vídeo da Pixar, de uma menininha autista. E ali a menininha, ela se desregula, e um amigo não sabe como lidar quando ela se desregula, e aos pouquinhos ela vai voltando, e no vídeo mostra o sofrimento da menina quando ela está em crise, né? E ali a gente foi refletindo sobre isso, porque na escola tem vários alunos com esse problema. E nessa reflexão a gente também pode ver as facilidades e as dificuldades de cada professor. E até mesmo respeitar, porque a crítica ela vai existir sempre. Mas quando você consegue ouvir o professor, você se coloca no lugar dele, porque hoje pode ser aluno dele, mas amanhã pode ser o meu. E ali é importante a gente estar refletindo e colocando a nossa opinião, e nisso o trabalho da escola ele se torna mais colaborativo, né? Quando você tem essa reflexão, você aprende a ouvir também. E ele fala bastante sobre isso, esse Antônio Nova. E eu gosto muito de falar da escola que eu estou, porque a gente consegue, eu consigo passar para vocês toda essa teoria na prática, porque é importante a gente ver que não está só ali por estar aquele autor, não é só a teoria. Aqui, essa teoria, ela é importante você colocá-la em prática, e na escola a gente coloca bastante. Não é perfeito, porque em nenhum lugar vai ser, mas a gente vê que está acontecendo, a gente está caminhando, né? E aí ele fala nas mudanças estruturais do sistema educacional, porque por mais que nós tentamos fazer a nossa parte, a gente sabe que não depende só da gente, né? São muitos problemas que as escolas enfrentam, seja de estrutura, muitos alunos em classe, porque não é fácil. Hoje eu tive vários alunos em crise, e aí você sozinha, hoje eu tinha 25, mas a minha sala tem 31. Esse é um problema estrutural, que não depende de mim, está no sistema educacional. E também é dificultoso para eles, porque tudo gera um custo, né? Então, é um problema que aos poucos vai melhorando, mas é do sistema educacional, né? Eu tenho 25, mas tem alunos da prefeitura do estágio 2, desculpa, alunos não, professores, que tem 36 alunos em classe, de 5 a 6 anos. Não é fácil para um professor, fora as inclusões. E ali você fica, na maioria das vezes, sozinha. Então, não é um problema da escola, é um problema do sistema. E aí ele fala até ali, ó, que permitam aos professores exercerem seu papel de forma mais autônoma e criativa. E como que você vai exercer o seu papel diante de tantas dificuldades, né? Licença, gente. Aí, em resumo, é isso, ó. É, essa obra, ela exerce seu papel de forma... Desculpa, gente. É uma obra importante para reflexão sobre a profissão docente e a necessidade de valorização e reconhecimento dos professores como agentes fundamentais na construção de uma educação mais democrática e inclusiva. Então, ele vai falar da reflexão, da sua prática, da sua autorreflexão, saber se você está fazendo certo, se você não está, quais dificuldades que você tem. E nisso vem a formação dos professores, que é extremamente importante, está trazendo as coordenadoras, trazendo novos temas, os temas, novos não, mas eu digo quais são os problemas daquela escola e quais as soluções possíveis para a gente conseguir, no grupo, procurar essas soluções juntos. Ou eu trago uma solução que seja para todos ali, para auxiliar os professores a melhorar a prática, sabe? E também fala do trabalho colaborativo, para que a escola seja democrática, sempre em grupo, né? E inclusiva, que é extremamente difícil. Não é que é fácil, não é. Incluir a todos é um desafio que todos os professores, eu acho que na atualidade, estão vivendo, né?
Não é fácil. E as palavras-chave, ó. Lembrando que as palavras-chave, elas trazem uma ideia de tudo que a gente falou, ó. Quando a gente lê a respeito, ou escuta algo a respeito, a gente bate o olho naquela palavra, a gente sabe, educação, formação, a prática reflexiva, identidade profissional, ó, colaboração, valorização, reconhecimento, você também saber o seu valor, saber como você vai atuar, saber o que você está fazendo, né? Sociedade contemporânea, contextualização, essa troca de experiências, a equipe pedagógica, né, que é muito importante, estar sempre unida, sempre... E eu não falo de uma questão de amizade, mas eu falo de uma questão profissional, sabe? De você estar ali, de você fazer a sua parte e ser o máximo gentil uns com os outros. Inclusão, diálogo profissional e transformação educacional. Porque só através de tudo isso que vai ter uma transformação educacional. E aí eu peguei uma parte do QCN, lá do introdutório, que eu não tinha pegado ainda, que eu vou sempre colocando em amarelo para mim não ser repetitiva com vocês, que fala sobre um pouquinho dessa questão democrática. É preciso zelar pelo direito à liberdade de expressão, que não se configure como expressão do ódio, que reconheça as noções de igualdade, diferença, identidade, equidade, ações afirmativas, individualidade, coletividade, superando quaisquer formas de homogeneização que minimizem os efeitos da diversidade, que implementem condições reais para a gestão de conflitos. E isso a gente consegue através de muito diálogo dentro da escola. E como é que tem que ser esse diálogo? Aqui ele fala, né, do direito à liberdade de expressão. Além disso, é preciso considerar que a educação é um instrumento que é imprescindível para o indivíduo possa reconhecer a si próprio como agente ativo na modificação da mentalidade de seu grupo, sendo protagonista na construção de uma democracia. E aí, existe uma palavrinha também interessante, que no QSN vai falar muito do aluno ser protagonista do seu próprio conhecimento. Aí ele vem falando, aí continua, né? O paradigma da escola plural e emancipatória é fundamental se definir que os educandos se tornem sujeitos ativos e críticos, capazes de atuar e conviver na sociedade, lidar com conflitos a partir de uma cultura de paz e da dialogicidade e intervir para melhorar o seu meio a partir do bem comum. Só que isso só é possível se nós tivermos se nós pudermos dialogar, refletir a nossa prática, tentar sempre fazer o nosso melhor, mas em grupo, porque sozinho ninguém faz nada na escola. Não sei vocês, mas eu sozinho não consigo fazer nada na escola. A gente sempre depende de alguém. Você vai sempre depender de alguém dentro da escola para que o seu trabalho seja o melhor possível. Sozinho a gente não consegue. E para que o nosso aluno possa ser um sujeito crítico, ativo, nós precisamos, como escola, como grupo, tentar sempre solucionar os problemas juntos. Nem falou nada. Aí eu gosto quando fala, quando cantando atrapalha, né, gente? Ninguém fala, eu fico falando sozinho, eu já falei para vocês que eu não consigo. Vamos lá para a primeira questão que eu quero todo mundo falando. Se é A, se é a B, se é a C, se é a D, se é a E, porque senão eu fico falando sozinho. Vamos lá. Essa é de Francisco Morato, eu já falei para vocês fazerem a prova de Rio Claro, Francisco Morato. Tem mais uma aqui, ó. Acho que Peruíbe, Santo André, mas é de Rio Claro, Francisco Morato. Vai ter aqui Rio Claro. Tem todos os autores de Guarulhos. É uma excelente dica para quem quer treinar. Não só os autores, mas treinar português, treinar matemática, que é muito parecido.
Ó, assinale alternativas sobre a que se refere Nova quando, ao pensar, olha lá, a formação de professores, fala da teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade. Ao resgate da visão do professorado como expressão de atributos vocacionais ou missionários, de modo a combater o esvaziamento da profissão pela valorização da técnica e das metodologias. B. Ao estímulo junto dos futuros professores e nos primeiros anos de exercício profissional de práticas cientificamente comprovadas como eficientes e promotoras do sucesso escolar, ao invés de preferências pedagógicas individuais. C. A hipervalorização no cotidiano escolar das relações pessoais e da afetividade, em detrimento de práticas promotoras da igualdade e da educação de qualidade para todos. D. Aos principais desafios da educação do novo milênio, centrados na formação do aluno para a atuação em um mundo complexo, que depende de uma docência que compreenda o futuro das profissões e age a partir desse contexto. Ou E. A necessidade de elaborar um conhecimento pessoal, um autoconhecimento, articulado ao conhecimento profissional, captando o sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz técnica ou científica. Vamos lá, 2 minutos. 3, né? 2 é pouco. O pessoal já está colocando as mensagens. Mais 1 minuto só. Ó, lembrando que essa questão é uma questão muito interpretativa. Muito. Interpretativa desde a... Depois que eu errei ela, que eu vi. Desde o comecinho dela, do finalzinho dela. Ó, vamos lá. Vocês estão falando, estão só escrevendo, né? Tá todo mundo com sono. O pessoal no chat colocou a B, a C e a D. Então, a gente vai ver o erro da A e vamos ver se tem erro na E. Eu não sei.
Ó, ao resgate da visão do professorado. Ó, mas ó o comecinho da questão. Fala da teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade. Essa palavra aqui, teoria da pessoalidade, é uma palavra muito difícil de ser até usada, né? Eu nunca tinha visto. Teoria da pessoalidade, primeira vez. Mas eu achei uma questão interessante. Você não precisa saber a teoria. Você precisa compreender, às vezes interpretar a questão para acertar. Então, vamos lá. A resgate da visão do professorado como expressão de atributos vocacionais ou missionários. Expressão de atributos vocacional ou missionário, essa parte missionário, nenhum professor é missionário, a não ser que seja um professor, uma pessoa de alguma religião que esteja estudando para ser professor, mas você, missionário, já é uma palavrinha que é negativa. De modo a combater o esvaziamento da profissão. Como ele quer combater o esvaziamento da profissão, sendo que ele é enfativo em valorizar a profissão? Então, essa daqui está errada por causa disso, dessa esvaziamento da profissão. Pela valorização da técnica e das metodologias, não. Ele fala a todo momento de valorizar a profissão, de valorizar o profissional, né, sobre isso, não sobre esvaziar. Hein? Essa palavra já me deu certo ranço. Vamos lá. B. Vamos ver se tem algum erro na B. Ó, ao estímulo junto dos professores e nos primeiros anos de exercício profissional, de práticas cientificamente comprovadas como eficientes e promotoras do sucesso escolar, ao invés de preferências pedagógicas individuais. Mas aqui, gente, o que ele quer, ó? Fala da teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade. E aqui, quando ele fala dessa parte de preferências, eu coloquei essa questão também. Mas não vou conseguir explicar sem dar a resposta. Ô, Senhor. Peraí. Eu coloquei essa questão, mas ela tá errada. Olha, eu tô fuleira hoje, Senhor, perdoa eu. Deixa eu colocar a resposta, aí eu consigo explicar o erro de cada questão. Porque quando você vê a resposta, você entende o que é essa teoria da pessoalidade no interior, que ele está falando. Vou pôr, porque vai ficar mais fácil de explicar. Ó, é aí, quando ele fala assim, ó, a necessidade de elaborar um conhecimento pessoal. Olha ali a teoria da pessoalidade. Um autoconhecimento articulado ao conhecimento profissional. Porque se você se autoconhece, se você sabe daquilo se você tem ciência do que você sabe, do que você não sabe, você consegue lá captar no sentido de uma profissão que não cabe apenas uma matriz técnica ou científica, mas é no sentido do quê? Eu entendo assim, né? O que ele quis dizer? E somente se eu me conheço, se eu sei dos meus erros, dos meus acertos, que eu vou ser uma boa profissional. Porque ele não fala da autoavaliação, que a gente falou, a gente viu ali, de você estar sempre avaliando a sua prática profissional. Não somente se você, quando você se autoavalia a sua prática profissional, você também está se autoconhecendo. Porque nas outras questões, você vê que não tem nenhuma questão que está falando que seja mais próxima dessa teoria da pessoalidade que ele coloca ali. É muito interpretativa de você olhar sempre, lembra que eu falo, de olhar sempre a parte do que ele está pedindo? Porque eu também coloquei essa, porque eu já pensei no quê? Na questão quando ele fala da importância dos professores estarem sempre conversando. E
quando ele fala na bio, o estímulo junto dos professores, junto dos futuros professores e nos primeiros anos de exercício profissional, de práticas cientificamente comprovadas, de você auxiliar esses professores que estão iniciando, né, eu entendi dessa forma, mas não é o que a questão está pedindo. Não que esteja errado aquilo que ele fala no livro, mas a gente tem que sempre procurar o que a questão está pedindo. E se a gente para analisar a resposta, é bem parecido, né? Ó, eu não precisava ler essa teoria. Eu precisava interpretar o que a questão está pedindo. Vamos ver o erro da C, ó. A hipervalorização no cotidiano escolar das relações pessoais e da afetividade em detrimento de práticas promotoras da igualdade. Não, essa parte quando fala em detrimento de práticas promotoras da igualdade, jamais. Porque todos eles vão falar dessa questão da inclusão. Então, isso nunca vai estar em detrimento de outra prática, entendeu? A palavra negativa da C é essa. Ó, e vamos ver da D. Aos principais desafios da educação de um novo milênio, centradas na formação do aluno para a atuação em um mundo complexo, que depende de uma docência que compreenda o futuro das profissões e age a partir desse contexto. Essa D não está diferente com o que o autor pensa. Poderia colocar essa aqui, mas iria errar porque não é o que a questão está pedindo. A gente sempre tem que tomar muito cuidado na hora que estiver respondendo as questões, para tentar ao máximo ver o que a questão está me pedindo. E a questão aqui realmente que caiba dentro do que a questão está pedindo é aí. Ficou claro, gente? Tá todo mundo tímido hoje. Ninguém quer falar comigo. Sim, Thaís! Ficou claro. Depois da que a gente lê, depois que você colocou a correta, que a gente vai ler de novo, aí a gente consegue perceber que erro, era né? aquilo que a questão estava pedindo. Isso. Porque eu errei, porque eu tava com a cabeça cheia também de manhã, mas não é só por isso não, por falta de atenção mesmo. Por falta de olhar. Eu também não olhei, eu errei por causa desses detalhezinhos, de você olhar o que a questão está pedindo. Por isso que eu pergunto, porque às vezes eu posso estar explicando de uma maneira equivocada e a gente vai aprendendo, né? A melhorar nesse sentido também. Opa, outra. Olha lá, essa, lembra que os autores passados, se eu não me engano, teve uma questão de Peruíbe, de 2023. Ó, aqui já é outra coisa, mas assim, procura olhar direitinho o que o autor está pedindo, porque eu também errei essa, né? Afinal eu errei todas. Hoje eu tô fuleira, errei todas. Ó, ao tratar da formação docente, Antônio Nova indaga: o que será necessário para fazer materializar na prática o consenso que se vem elaborando em torno da aprendizagem docente e do desenvolvimento profissional? O autor responde afirmando que a primeira medida é a. Criar e difundir práticas discursivas e educação comparada. B. Tornar o professor um profissional mais produtivo e eficiente. C. Passar a formação de professores para dentro da profissão. D. Usar conceitos chaves para os problemas da profissão docente. Ou E. Treinar e capacitar os professores mais inexperientes. Olha o que a questão está pedindo. Já começaram por resposta, vamos lá. Parece pegadinha. Pois é.
É ser para errar mesmo. Né? Pegar essas curtinhas eu acho mais difícil. Eu vou na B. Na B, aí, ó, C, B, é para ficar com medo. Aqui não é para ficar com medo, não, tá? Para ficar com medo quando no dia do concurso, e não é para ficar com medo do lado também, não. Eu entrando. Dá medo mesmo, vai, mas sentir medo é gostoso. Eu adoro fazer prova. A sensação é gostosa de fazer. Eu vou na B, Thaís. Na B. É. Vamos lá. E... eu achei a pergunta também uma pergunta difícil, né? Eu já acho que é a C. A B e C tá ganhando. Para dentro da profissão. A C também tá. Será que tá mais cheirosa? Tá cheirosa. Eu vi que ela postou, viu, um vídeo. Acho que com mais 300 questões respondendo. Deixa eu ver se tá aqui, eu já mando no grupo. Eu tinha recebido a notificação, mas 1 milhão de coisas fazendo. Vamos lá, gente. Será que vinha outra pessoa? Achei que era ela. Ai, tanta notificação. Ai, perdi a paciência de olhar. Deixa eu olhar direto no YouTube. Né, eu? Conectados. Aqui. Aí, se já tiver aqui, eu já mando para. Ah, tá aqui sim, ó. Treino 300 questões Guarulhos. São. Ah, mas aqui ela só fala o dia, ó. Quem quiser, né? Ó, é agosto 21, 23, 24, 25. Eu gosto da professora Fernanda, vou passar para vocês lá no grupo. Gosto da Lídia dela, tá, gente? Da Lídia também gosto. E eu não tô ganhando nada, tá? Tô fazendo propaganda porque são profissionais boas. Ó, mandei lá no grupo para vocês. Aí vocês têm que pagar um valor. Porque ela trabalha só com isso, né? Mas eu acho que não é caro, não. Ó, C, D e B, né? E depois aí. Eu faço com a resposta. Eu errei essa também, então. Eu achei a C confusa, não sei. Confusa. Não, com a C confusa, você achou? Com a resposta, e aí a gente vai discutindo. Qual a resposta? Dei um adentro. Ó, ai, que bom, porque eu já só dei bola fora. Aí eu... Hoje não fiz nenhum gol. Não, por isso que eu não escolhi a C. Passar a formação de professores para dentro da profissão. Mas a formação já não está dentro da profissão? Não entendi. Sim. Mas, assim, na hora, às vezes, você não para interpretar, né, Rô? Mas, ó, a pergunta, ó, o que será necessário para fazer, para materializar na prática o consenso que se vem elaborando, ó lá, em torno da aprendizagem docente e do desenvolvimento profissional? O que a formação docente vai conseguir auxiliar para que ela vai conseguir auxiliar em torno da aprendizagem docente e do desenvolvimento profissional. Aí a primeira medida será que é criar e difundir práticas discursivas em educação comparada? Primeiro que não se compara, né? Cada indivíduo é um. Então essa palavra não é... Tá. Mas eu acho que eu tinha colocado
Eu vi essa, mas eu não lembro qual. Não sei se eu pus a C também. Não sei. Que depois que a gente para interpretar a questão, você vê o seu erro, né, na hora de responder. Então, essa, depois que a Rô... Eu falei a C porque os professores não vivem fazendo formação continuada, então a gente nunca para, né? Tem que estar sempre continuando. Por isso que eu fui na C. Sim. É porque são várias interpretações, né, Cris? E na hora a gente tem que tomar muito cuidado de responder, porque o que a formação realmente deseja é tornar um profissional mais produtivo e eficiente mesmo. O objetivo principal, se a gente para analisar isso. Agora as outras, usar conceitos chaves para os problemas da profissão docente, não vai materializar, né? Não é o objetivo. Sim, você viu que é muito Lucélia, é muito de professor de interpretação na hora da questão, mas eu acho que eu também errei, porque mas depois que a Rô explicou, ficou mais claro para mim. Que eu sempre falo aqui, a gente está sempre aprendendo. Por mais que eu esteja desse lado, auxiliando, eu gosto do grupo, porque o grupo vai colocando uma visão que talvez eu não tive na hora de responder a questão, né? Mas é isso, alguma dúvida sobre essa? Desculpa que hoje eu estou um pouco mais cansado que nos outros dias. Não? Tá, vamos pro próximo. Ó. Ensinar matemática, Paniza, né? Mabel Paniza. Ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais. Análise e propostas. Gente, o livro eu não consegui baixar, mas o resumo dele na apostila das soluções, que eu já passei no grupo, e quem não tiver, só me pedir que eu passe, é extenso. Tem muito detalhe. E aí fica muito cansativo a gente falar todos os detalhes na aula. É interessante você ter uma noção, e se puder ler a obra, vai ficando cada vez mais claro, vai tendo mais sentido para você. Então, desculpa se eu não consegui ir a fundo, mas é muito extenso, e a gente tem pouco tempo para estudar, né? Então, vamos lá. Ó, vamos para os objetivos, que vocês viram que eu até coloquei em vermelho, né? Mas uma coisa que eu não coloquei em vermelho, que é importante pôr ali, ó. A obra discute como o ensino de matemática nessas fases é crucial para o desenvolvimento cognitivo das crianças, bem como para a construção de uma base sólida para habilidades matemáticas futuras. E aqui eu vou a fundo. Eu não sei se vocês conhecem o método Kumon, mas eu fiz. E eu descobri que eu não tinha base nenhuma de matemática quando eu fiz esse método, eu utilizei esse método. E se você não tem contas rápidas de cabeça, são contas simples de matemática, de adição, de subtração, que a gente vai introduzindo aonde? Desde a educação infantil. Quando eu conto uma agenda, quando eu conto um aluno, são atividades simples que a gente faz na educação infantil, eu já estou preparando esse aluno para as continhas básicas. Quando eu formo a conta lá na lousa e eu vou explicando para ele, aos pouquinhos eu estou mostrando para ele uma coisa básica que vai auxiliar o professor lá do primeiro ano. Se ele já sabe contar os seus brinquedos, se a gente brinca, hoje a gente fez a atividade dos feijões, para colocar a quantidade ali, teve que aluno que ainda não reconheceu, e está tudo bem, mas tem aluno que já reconhece. E aí, quais são as ações que eu, como professora, tenho que fazer agora para os alunos que ainda não conseguem reconhecer? Quantidade. Só que isso daqui está sendo, é um caminho que é super importante no desenvolvimento cognitivo delas, porque é raciocínio lógico.
Eu falo com base em mim também agora. Eu estou estudando inglês no aplicativo, que eu também já falei para vocês, é Elevate, tem raciocínio lógico. Então, ali eu estou fazendo conta de matemática, de adição, de subtração, de divisão. Só não de multiplicação, não vi ainda, mas tem porcentagem, e são tudo rápido, e eu tenho que resolver muito rápido. Então, olha o desenvolvimento cognitivo, que se eu trabalho com as crianças desde o começo, o quão elas não vão ser melhores que eu com 36 anos, tendo que refazer tudo isso agora. Se eu não dou uma base sólida. E aqui ela fala isso. Olha lá. Bem como para a construção de uma base sólida para habilidades matemáticas futuras. E a gente sabe que, principalmente, a educação infantil como base, e o terceiro ano, quando eles estão com 9, 10 anos ali, ele é essencial para que eles consigam resolver continhas no sexto, no quinto ano. No quinto, no sexto, no sétimo. Se ele não tiver essa base sólida, principalmente das operações básicas, eles não vão conseguir chegar no ensino fundamental 2 e resolver as questões que a gente sabe que é muito difícil, principalmente quando envolve química, física, que tem a parte matemática, e precisa da base. Então, é muito importante que essa base seja muito bem feita. E aí eu pulo para o meu lado da educação infantil, porque eu tenho certeza que essas crianças agora, sendo formadas do jeito que elas estão, com essa base sólida, o professor do estágio 2 continuar esse trabalho, nossa, elas vão voar, porque além de ser algo muito lúdico, é uma base muito bem feita, né? Elas estão tendo prazer em aprender. Então, é muito importante a gente saber que, igual esse livro aqui fala, desde a educação infantil, quanto ela é importante, que muita gente fala que é besteira, mas não é, é muito importante, através do brincar que eles aprendem muito. Mas vamos lá. Aí a parte vermelhinha, lá, o livro se concentra em proporcionar abordagens pedagógicas que se alinhem com as características de aprendizado das crianças nessa faixa etária, olha lá, se alinhem com as características de cada faixa etária e que estimulem o pensamento lógico, a resolução de problemas e a compreensão dos conceitos matemáticos desde cedo, lembrando que o QSN tem as aprendizagens de resolução de problema desde a educação infantil. A gente estimular. Olha lá, o autor está ligado ao nosso currículo também. Olha uma coisa básica que eu estava falando com uma amiga hoje. Ó. O conteúdo do livro inclui a análise das abordagens tradicionais, explorando suas limitações, bem como propostas para uma abordagem mais dinâmica, participativa e contextualizada. Mas ele está explorando as suas limitações. Ele não está excluindo, dizendo que como a gente aprendeu está errado. Porque não está totalmente errado, senão a gente não tinha chegado até aqui. Né? Eles também, os autores discutem estratégias para criar um ambiente de aprendizado matemático envolvente para promover a aprendizagem por meio, olha lá, de jogos, brincadeiras e atividades práticas. E a minha amiga estava falando hoje que ela está com o segundo ano, e a gente vem discutindo, é muito bacana, essa questão de compartilhar, sabe, a prática. Ela falou, eu tive que montar a continha tradicional, porque eles não sabem resolver ainda. E aí eu fui para o método tradicional também. Eu não deixo jogos de lado, mas eu estou montando continhas para eles saberem resolucionar os problemas também dessa forma. Então, não é só dessa forma ou daquela. A gente precisa saber a necessidade do nosso aluno, como ele vai aprender. E nem sempre vai ser da forma dinâmica. Né? Mas que com jogos e com as brincadeiras, eles têm mais prazer de aprender, isso daí é sem sombra de dúvidas, né? À toa que ela falou que ela não tira os jogos, ela só colocou mais uma prática diferenciada para auxiliar. Né? O livro enfatiza, olha lá, de novo, a importância da formação de professores para o ensino eficaz de matemática nesses níveis educacionais. E aí eu vou puxar a sardinha para a prefeitura, que oferece cursos para os professores. E aí eu puxo a sardinha para o
para a questão do Ministério da Educação, que também tem vários cursos para professores de ensino de matemática no AVAMEC. Querendo ou não, também está ali como formação de professores, para nos auxiliar a aprimorar a nossa prática. Ó, ele oferece insights sobre como os educadores podem aprimorar, né, suas práticas pedagógicas, adaptando às necessidades e ao desenvolvimento das crianças, a fim de cultivar o interesse positivo e duradouro pela matemática desde cedo. Gente, quantos adultos vocês não conhecem que odeiam matemática? Eu era uma das, que hoje eu amo, mas antes eu odiava, porque a maneira como era ofertado esse aprendizado para mim era muito ruim. Era algo que inimaginável, que poucas pessoas da minha sala iam conseguir resolver. E ali ela ela te propõe estratégias para que você possa. Olha lá, tá vendo? Só traumas. Eu não conheço uma professora que não fala. Eu até fiquei triste que na minha prova não ia cair matemática. Eu adoro estudar matemática. Às vezes eu fico na parte do aplicativo só em matemática, porque eu percebo que o meu cérebro ele vai voando, conforme eu vou respondendo, vai ficando cada vez mais rápido, porque a matemática tem isso, né? Mas assim, é muito difícil, né, você conhecer uma pessoa da nossa idade que odeie matemática, ou que ame, mais fácil. É muito fácil conhecer quem odeia. Agora, quem ama é muito difícil, né? E aí ela fala, né, lá, a fim de cultivar um interesse positivo e duradouro pela matemática desde cedo. E é isso, ela vai fornecendo análise, sugestões para promover uma prática, uma aprendizagem de matemática mais eficaz e significativa para as crianças. Em resumo, é isso, gente. O aplicativo, eu vou escrever aqui, mas ele se chama Elevate. É assim. É de inglês e coisa boa a gente compartilha. A notícia ruim é que no iPhone a gente tem que pagar, mas quem tem Android consegue utilizar bastante coisa dele de graça. Eu fiquei triste, né? Porque o meu iPhone não é novo pra gente. Porque não sou rico, tem. O meu é mais antigo, mas aí eu tive que pagar o negocinho, mas valeu super a pena. Eu estudo por dia, acho que de 15 a 20 minutos, e eu tô voando, tanto no inglês quanto na matemática. Talvez na conversação não, porque a gente precisa da prática na conversação para colocar, mas na leitura, que é o que eu preciso agora, eu tô boa, pegando cada erro, adoro pegar erro de português, agora tô pegando erro de inglês. E no aplicativo tem o jogo se chama Detail, e no Detail você consegue pegar os errinhos, sabe? Você vai ficando com o olho cada vez mais esperto, bem legal. E olha lá, as palavras-chave. Ensino de matemática, educação infantil, séries iniciais, desenvolvimento cognitivo, aprendizado significativo. Ó, desenvolvimento cognitivo, aprendizado significativo são palavras excelentes para usar na redação, se cair algo sobre educação, sabe? Abordagens pedagógicas, pensamento lógico, resolução de problemas. Tá vendo que essas palavrinhas é tudo que a gente conversou? Jogos matemáticos, aprendizagem participativa, educação matemática, desenvolvimento de habilidades, ambiente de aprendizado, ensino dinâmico, estímulo à criatividade, desenvolvimento infantil e estratégias de ensino. Que não só para matemática, mas que está aqui é para qualquer matéria, né, que a gente tem que utilizar. Mas para matemática ela põe num contexto na questão da dificuldade, né, que às vezes nós professores temos, porque a gente passou por um ensino tradicional muito difícil. Então, a gente acaba criando uma barreira até na hora de ensinar. Por isso que a gente precisa ir destruindo essas barreiras. O que é uma barreira hoje para você, você vai aos poucos, sempre praticando, que você vai destruindo elas, que foi o que eu fiz com a matemática. Eu destruí todas, né, porque no concurso eu gabaritei matemática. Eu pratiquei muito, então a prática realmente leva à perfeição. Ó, aí eu fui lá no QSN, só que na parte do fundamental,
e foi lá na parte de matemática, que está na página 123, e aí ele fala: um dos caminhos para o ensino da matemática é tratar os saberes de forma contextualizada, focalizando o ensino na resolução de problemas, lembra que ela fala sobre isso, né? Em que o ponto de partida deve ser a reflexão sobre o problema e não a definição. Ou seja, eu não vou falar que eu vou estudar a adição, eu vou trazer um problema e eles vão ter que saber se eles vão somar ou se eles vão subtrair. Dessa forma, a sala de aula precisa ser um lugar para pensar os problemas e suas diferentes estratégias de resolução, com contribuições criativas por parte dos educandos, e não um espaço onde os conceitos são aprendidos e utilizados mecanicamente, que era como a gente estudou, né? Agora, eu posso trazer um pouco daquilo que eu aprendi, mas também trazer de forma dinâmica, para que eles não tenham esse medo da matemática como a gente tem hoje. Que é o que ele fala, se eu trago diferentes estratégias de resolver um problema, eu não preciso explicar se é de multiplicação, adição, divisão, subtração. Como é que você vai resolver esse problema? E ali ele vai começar a pensar. E ali vai criando ideias. A gente está trabalhando com o cognitivo da criança de diversas formas. E não mostrar, não, é só com essa fórmula que você resolve. Não, eu falo às vezes até para minha filha, você não precisa fazer multiplicação, você pode ir somando, é a mesma coisa. Não precisa ser uma forma só. Você tem que ver a melhor forma que você possa estar respondendo, não decorando a tabuada como a gente fazia antes, que é extremamente desgastante e cansativo. Podemos considerar, então, que a matemática não pode restringir-se a um componente curricular com a finalidade de transmitir técnicas e procedimentos. Não é só para isso. O foco da matemática é ensinar, a gente formar um aluno que saiba resolver problemas. E ali a Panisa fala exatamente sobre isso. Então, eu achei que encaixou demais a fala do autor com o que está dizendo o nosso QSN. Quem não leu, mais uma vez, está perdendo tempo, porque além de cair no concurso, questões sobre o QSN, são livros muito bem elaborados pela rede, que vai contribuir bastante para a prática de todo mundo. Eu gosto demais, QSN para mim é um livro de cabeceira, tá sempre junto comigo. Olha lá, questão do concurso Rio Claro. Falei, Rio Claro, quase todos os autores. Ó, já faz 4 meses que a gente está aqui estudando, né? Que a gente está na 20ª aula. Então, se a gente colocar cada aula por semana, dá 4 meses certinho hoje. Rio Claro é uma das provas que mais a gente vem falando. Então, quem fez, passa. Já passei no grupo. Quem não tiver, me chama no privado que eu passo. Essa é a questão. O planejamento educacional no Brasil compreende vários níveis. O nível das decisões da política nacional, o das adequações regionais e locais, o da contextualização no projeto da unidade escolar e do trabalho didático-pedagógico de cada professor. Por esse processo, as diretrizes curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular e outras determinações legais pertinentes podem alcançar todas as escolas do país para garantir a todos os estudantes o direito de aprendizagem dos conceitos essenciais ao seu desenvolvimento integral e à sua formação humana e cidadã. Os professores das séries iniciais do ensino fundamental, ao elaborar e colocar em prática seu planejamento de ensino, devem selecionar e organizar os conteúdos curriculares, observando sua sequência vertical de um ano escolar para o seguinte, e sua tipologia, factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, cuidando de articulá-los coerentemente em situações de aprendizagem, com vistas à realização de seus objetivos. Encheu a linguiça, lá. Em relação aos conteúdos de matemática,
Mabel Paniza apresenta reflexões gerais sobre o ensino dessa disciplina, nas quais analisa como necessários ao professor para esse ensino os saberes relativos ao edifício matemático, os saberes relativos à aprendizagem e os saberes didáticos. Essa pesquisadora afirma que esses saberes oferecem recursos ao professor para que ele escolha situações adequadas ao saber matemático para a qual se aponte em determinado momento e para uma gestão da classe que favoreça a construção de sentido por parte dos alunos. B. Organiza o ensino dos conteúdos matemáticos sem ilusões de relações interdisciplinares, porque eles fazem parte dos conhecimentos de uma disciplina pura, cuja lógica é dedutiva. C. Avalie meticulosamente os conteúdos que cada aluno já domina, podendo assim organizar duplas ou grupos de 3, nos quais um dos alunos opere como monitor de seus colegas. D. Entenda profundamente como se dá o processo de aprendizagem, podendo assim selecionar diferentes estratégias para transmitir um mesmo conteúdo matemático a diferentes alunos. Ou E. Compreenda que não é possível ensinar o conteúdo matemático da série atual do aluno, se ele não domina o conteúdo da série ou séries anteriores. Vamos lá, 3 minutos. Mais 1 minuto. Essa eu achei difícil. Eu também achei difícil. Só tá que eu errei. Jesus amado. Para doer a cabeça, viu? É difícil essa, né? Não é possível ensinar o conteúdo matemático. Mais 1 minuto, viu, Neuza? Se ele não domina o conteúdo da série ou séries anteriores. Sei D. Ninguém foi na B nem na E. Eu vou. Nossa, Olha,
Ai, mãe, não sei agora. Mas eu vou na E, vamos. Será? Tô confusa. Realmente. Será? Eu li de novo. Saber matemático, para o qual ponte em determinados momentos para uma gestão de classe, favorece a construção do sentido por parte dos alunos. Não. Eu fico na E mesmo, vai. Então, vamos lá. Então, hoje vocês veem que eu tô... Olha, gente, vocês perdoam eu, porque hoje eu não tô nos meus melhores dias. Vocês da internet também, viu? Perdoa, vou pôr a resposta logo. Ai, meu coração. Porque ó a pergunta. Ó, vamos ver a resposta. Olha a situação. Eu errei também, mas depois que a gente para ler, ó. Escolha situações adequadas ao saber matemático para o qual se aponte em determinado momento e para uma gestão da classe que favoreça a construção de sentido por partes dos alunos. Vamos à pergunta, que é enorme. Olha lá. Ó, os saberes, ela fala. Em relação aos conteúdos de matemática, apresenta reflexões gerais sobre o ensino dessa disciplina, nas quais analisa como necessários ao professor os saberes relativos ao edifício matemático, os saberes relativos à aprendizagem e os saberes didáticos. Aí ela, essa pesquisadora afirma que esses saberes oferecem recursos ao professor para que ele escolha situações adequadas ao saber matemático para qual se aponte, olha lá, em determinado momento, o que o aluno está precisando naquele momento, e para uma gestão de classe que favoreça a construção de sentido por parte dos alunos. Mas não é o que a gente estava falando? Não tem que fazer sentido para eles? Eu não tenho que criar estratégias para que eu ensine matemática, além de fazer sentido, eles aprendam a gostar. Não tem lógica quando eu vejo a resposta? Tem. Eu ia na A, tá vendo? Eu acabei indo para aí. Ó, como não tem lógica aí, por isso que eu falei para você ler de novo, ó. Compreenda que não é possível ensinar o conteúdo matemático da série atual do aluno se ele não domina o conteúdo da série ou das séries anteriores, porque nós estamos acostumados com esse ensino tradicional. Mas não é o que essa professora está falando. O que ela fala? Na hora que você vai ensinar matemática, se ele tem aquela dificuldade, não importa se ele não aprendeu no passado. Eu vou tentar sanar aquela dificuldade que ele tem. Eu vou tentar criar estratégias para que o aluno possa sanar essa dificuldade. Entendeu? Mesmo que ele não tenha aprendido. Gente, quantos alunos do 5º ano não sabem ler? E eu tenho que voltar cheio das aprendizagens do 1º ano, não da forma, às vezes, tão lúdica, que eles já são pré-adolescentes, mas eu preciso voltar, não é? E pode ser também para matemática. Lembrando que hoje as séries, elas não são mais como antes. O aluno não repete de ano. Quase nenhuma escola repete mais um aluno de ano, não porque esse aluno não mereça ou não, não é isso que a gente está falando. É que não só o governo, mas os estudos entendem que o desenvolvimento, ele é integral. Ele tem um desenvolvimento cognitivo para estar naquela série. Não posso voltar com as outras crianças, entende? É diferente. Por mais que não seja o mesmo ano, igual antigamente a gente tinha repetentes na sala. Eu estava com 10 anos, tinha aluno de 15 anos na minha sala. Não tem sentido. As ideias são diferentes. É muito mais fácil os professores do 1º, do 2º colegial criarem estratégias para trazer esse conhecimento que ele perdeu, do que eu ficar repetindo esse aluno de ano.
Olha lá, Peruíbe, 2019. Na obra Ensinar Matemática na Educação Infantil nas séries iniciais, Paniza, encontram-se reflexões gerais sobre o ensino da matemática. Segundo Paniza, a educação matemática na formação docente deve se estruturar em saberes relativos ao edifício matemático, saberes relativos à aprendizagem e saberes didáticos. Esses saberes são recursos para escolher as situações adequadas ao saber matemático para a qual se aponte em um dado momento do ensino e para fazer uma gestão de classe que facilite, bem parecida com a outra questão. Lembrando que as questões da VUNESP são uma parecida com a outra, por isso precisa treinar. A, o treino de algoritmos. B, a memorização dos procedimentos a serem seguidos. C, a construção do sentido dos conhecimentos por parte dos alunos. D, o tratamento das informações recebidas cotidianamente pelos alunos. Ou E, o desenvolvimento da autoestima e da perseverança na busca de soluções. C, essa é a C. Você foi falar que é parecida com a outra? Mas não é? Olha lá. Esses saberes são recursos para escolher as situações adequadas. Aí você deu a resposta. Pois é. Aí eu ia bater quem não errasse agora. Entendeu? É a C. Porque é muito parecido, gente. De novo, saberes relativos à aprendizagem, saberes didáticos. É muito parecido, não é? É bem parecido. Você pega a resposta, escolha situações adequadas ao saber matemático para a qual aponte em determinado momento para uma gestão da classe, olha lá, que favoreça a construção de sentido por parte dos alunos. Isso. É muito parecido. E todo mundo acertou, e todo mundo sai feliz, Brasil! Deu dentro agora. Eu não quero ver ninguém triste. Eu, hein? A minha alunos sai falando. Eu, hein? Gosto disso. Todo mundo vai feliz que acertou. Mas, ele só mudou um detalhe de uma questão anterior, gente. Vocês precisam resolver questões de autores sempre para vocês passarem e para ficar feliz. Eu quero ver todo mundo na rede. Eu vou falar que foi minha aluna, foi minha aluna. Mó metida, foi minha aluna, foi minha aluna, foi meu aluno. Tá, e você quer ver todo mundo tomando Rivotril, né? Eu quero ver todo mundo ficando louco, que nem eu. A gente deixando um monte de professor com inveja, que a gente é feliz. Ai, eu adoro. A gente ri, que a gente gosta da profissão. A gente ri de desespero, às vezes. Igual eu hoje. Faz parte. Tudo ao mesmo tempo. É isso, eu queria que ficasse os professores que prestaram para o Estado para a gente conversar. Quem quiser conversar também, eu adoro conversar, vocês sabem. Mas eu vou desligar a aula para não ficar o vídeo tão extenso, tá bom, gente? Obrigado, mas quem fez o Estado? Eu estou curiosa para saber quantos acertaram, vocês sabem. Não fiz. Não fez, né? Não. Deixa para a próxima. Espera aí, deixa eu parar a gravação e a gente conversa.